anterior foi que na aula de hoje nós iríamos fazer uma revisão, né, para que vocês saíssem daqui, uau, né, para o simulado, bem de boa para o simulado, né? Então essa é a ideia. E aí eu trouxe ali algumas atividades para a gente conversar e para a gente ir resolvendo essas atividades juntos. Então eu vou abrir os microfones para quem quiser falar, né? Eu sugiro que falem comigo, não me deixem assim tão só, né? Para que eu possa, para nós podermos, então. Alnic, deixa eu achar o Alnic aqui. Alnic, olha lá. Microfones liberados, para a gente poder ir resolvendo as questões e igual a gente faz em sala de aula, sabe? Que a gente vai discutindo por que essa está errada, aonde que está o erro dessa, para que fique mais fácil a interpretação das questões. Porque vai que você deu aquele chute e pá, você fez o gol. Então, a gente precisa ter uma noção do que está acontecendo na vida da gente. Ainda mais, né, que vamos fazer o simulado daqui a pouquinho. Outra coisa que eu queria lembrar, o trabalho da mestre, né? Tem gente que nem começou a fazer o trabalho da mestre. Por favor, não deixem para os últimos momentos. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui só um pouquinho, que eu estou com a mestre aberta, só um minuto. Deixa eu olhar aqui. Tarará, só um minutinho aqui que eu quero ver uma coisinha. Segundo ano. Ninguém começou o trabalho da mestre, viu? Gente. Tá bom? Então, por favor, né? Fazer o trabalho da mestre, iniciar esse trabalho, porque senão vai apurar. Ele é um trabalho descritivo, né? Então, é complicado, tá, gente? Vamos lá. O que o Matheus está ali digitando? Tentei abrir os links, mas não consegui. Qualquer coisa, tenta de novo. Se você não conseguir, me chama no WhatsApp e eu te mando os links pelo WhatsApp. Ou você me lembra, eu ponho na Iônica também os links. E aí, quem sabe a Iônica fica mais fácil para abrir. Mas me lembre, porque eu termino aqui, eu vou correr fazer almoço, e aí eu vou fazer outras coisas e acabo esquecendo o que eu prometo para vocês. Então, me lembrem, porque senão realmente já era, tá? Então, aí a gente vai. Eu coloco, acho que na Iônica é melhor. Que daí na Iônica, lá no mural da Iônica, eu coloco os links do trabalho também. Mas me lembre, tá bom? Senão já viu. Vamos começar com as nossas atividades aqui, né? Então, não coloquei muitas para a gente não cansar também, né? Para a gente poder. Bom dia, Paulo. Chegando, viu só? Que beleza? O almoço está pronto? Quase. Primeira questão, né? Sobre a Confederação do Equador. Vamos lá. Confederação do Equador, Manifesto Revolucionário. Brasileiros do Norte, Pedro de Alcântara, filho de Dom João VI, rei de Portugal, a quem vós, após uma estúpida condescendência com os brasileiros do Sul, aclamastes vosso imperador, quer descaradamente escravizar-vos. Que desaforado atrevimento de um europeu no Brasil! Acaso pensará esse estrangeiro ingrato e sem costumes que tem algum direito à coroa, por descender da casa de Bragança na Europa, de quem já somos independentes de fato e de direito? Não há delírio igual. O texto dos Confederados de 1824 revela um momento de insatisfação política contra a Não, pulei demais. Espera aí. Deixa eu voltar. Extinção do poder legislativo pela Constituição de 1824 e sua substituição pelo poder moderador. Mudança do sistema eleitoral na Constituição de 1824, que vedava aos brasileiros o direito de se candidatar ao parlamento, o que só era possível aos portugueses. A atitude absolutista de Dom Pedro I ao dissolver a Constituição de 1823
e outorgar uma constituição que conferia amplos poderes ao imperador, a liberação do sistema da mão de obra nas disposições constitucionais por pressão do grupo português, que já não detinha o controle das grandes fazendas e da produção de açúcar, ou a restrição às vantagens do comércio do açúcar pelo reforço do monopólio português e o aumento dos tributos contidos na Carta Constitucional. Por que eles, então, escreveram aquele manifesto lá? E o que eles estavam reclamando? Qual? Ou fala ou escreve, por favor. Mateus escreveu letra C, Mafê escreveu letra C. Alguém discorda? Por que a letra A está errada? O que tem de errado na letra A que vocês não marcaram? Ah, eu concordo com o Matheus. Então tá bom. Não é que eu sei, mas eu concordo com o Matheus, é. Ah, então tá. O que a letra A está de errada? É verdade, discordar do Matheus nunca, nem eu. Vamos lá, gente. O que a letra A tem de errado? O poder legislativo não foi extinto. Exatamente. Na Constituição de 1824, não teve extinção de poder, e sim teve o acréscimo do poder moderador. Nós ficamos com 4 poderes a partir de 1824: legislativo, executivo, judiciário e moderador. Então, a letra A, naquela extinção do poder, ela está errada. O que a letra B está errada, então? O que tem de errado na letra B? Vamos, gente. O que está de errado na letra B? Estou esperando as respostas. É tipo igual lá na sala. Por que está errado? A gente tem que saber por que está errado para não marcar. Os brasileiros podiam se candidatar. Isso, né? Então, o brasileiro também podia se candidatar. O problema é que tinha que ter lá uma renda medida na mandioca, né? Nos alqueires de mandioca. Por isso, a Constituição da Mandioca. Né? Então, nem todo português, nem todo brasileiro podia se candidatar. Ele era uma eleição para uma Constituição censitária. Vamos lá para a letra D. Por que a letra D está errada? O que está errado na letra D? Não demorem, gente, senão não dá para a gente fazer todas as atividades. O que tem de errado na letra D? Liberação do sistema de mão de obra nas disposições constitucionais por pressão do grupo português, já que não detinha o controle das grandes fazendas e da produção do açúcar. Letra D, erro aonde? Vamos lá, não tem ninguém. A Maria Fernanda está digitando agora, vamos ver. E já vai pensando na letra E, por que ela está correta, para a gente poder ir para frente. Letra D e E, incorreta por quê? Eles não tinham controle, sei lá.
Vamos pensando, né? Então, assim, mesmo após a independência, os portugueses ainda tinham controle nas fazendas, né? Ainda tinham controle em algumas produções, eles ainda tinham vantagens. Então, a letra D e a letra E, elas estão incorretas quando ele fala de restrições aos portugueses. Isso não aconteceu. A correta realmente é a letra C. Eles vão fazer aquele manifesto pela posição autoritária, então, do imperador Dom Pedro. Nossa, como ficou ruim essa. Vamos para a próxima. Sobre o processo de independência deflagrado no Brasil em 1822, que implementou o primeiro reinado, é possível dizer que, né? Então, vamos lá, o que é possível dizer? Dom Pedro antecipou-se à estratégia do seu irmão Dom Miguel, que também queria ser imperador do Brasil? Foi um processo deflagrado no Brasil após a morte de Dom João VI? Foi um processo coordenado pelos revolucionários latino-americanos como Bartolomeu Mitre e Simão Bolívar? Foi um processo articulado por Napoleão Bonaparte, que fugiu da ilha de Santa Helena para o Brasil em 1819? Foi um reflexo da Revolução Liberal do Porto, que existiu o retorno de Dom João VI para Portugal. Por que aconteceu a independência? E aí o primeiro reinado em consequência. Qual a letra estaria mais correta? Que letra estaria mais correta agora? B. Um processo deflagrado no Brasil após a morte de Dom João VI. Então, a independência ela começa após a morte de Dom João VI, será? Eles começam a pensar na morte, na independência? É isso? Vocês concordam com o Gustavo, que é a letra B? Furda vai para E, Matheus para E, Maria Fernanda também está indo na E. Então, Gustavo, o processo de independência, falar em independência, ele começa antes da morte do Dom João, tá? Ele vai começar, tanto que, né, o Dom João está governando lá e o Dom Pedro está governando aqui. O Dom Pedro só vai ter que voltar para Portugal pela Revolução Liberal, só quando o Dom João morre, né? Então, o processo de independência, ele começa a surgir quando o Dom João ele tem que voltar para Portugal. Então, aí começa o processo de independência, mesmo a gente iniciando o primeiro reinado. O nosso primeiro reinado, inclusive, ele tem a monarquia constitucional, né? Que é a Constituição de 1824. Legal? Pergunta 3. Veja que aqui, né, então, da Universidade Federal. Com a abdicação do imperador Dom Pedro, em 1831, o fracasso do primeiro reinado tomou corpo. Com relação a isso, considere os fatos abaixo. A imigração europeia para o Brasil ocorrida nesse período, a eclosão da guerra na província cisplatina contra as províncias argentinas, a qual consumiu recursos do Estado em formação e cujo principal resultado foi a criação da República Oriental do Uruguai, a indisposição do imperador nas negociações com os deputados das províncias do Brasil, que levou ao fechamento da Assembleia Constituinte em novembro de 1823 e a imposição de uma Carta Constitucional em 1824, a queda do Gabinete dos Andradas, que levou o imperador a se cercar de inúmeros portugueses egressos de Portugal, ainda ao tempo do governo de Dom João VI. Então, tiveram influência no desfecho final aí do primeiro reinado, né? Quais questões? Deixa eu voltar nas questões, fica melhor do que ficar nesse aqui. Quais questões tiveram influência no final ali do Império? O que foi? A número 1, teve influência? A imigração europeia ocorrida nesse período influenciou com a abdicação do imperador e o final, o fracasso do primeiro império? Sim ou não? Sim ou não?
Gente, estão com preguiça, por favor. Quais questões dessas aqui, dessas 4, influenciaram para o final do Primeiro Império? A imigração, a Guerra Cisplatina, a indisposição do imperador ou o fato do imperador se reunir mais com os portugueses? Quais? A 2 está certa, né? Então ali a Maria está falando que o negócio da província cisplatina foi uma das causas do fracasso do imperador, do Primeiro Império. Beleza. Só a 2? A 1, a 3 e a 4 estão erradas? A Furda está falando que a 3 também, essa indisposição do imperador, esse sentimento autoritário do imperador. Beleza, 2 e 3. E a 1 e 4? Qual está correta? Que teve influência para o fracasso? A 4 também. Então, a 2, a 3 e a 4 foram um fracasso para o Primeiro Império, ou seja, a província cisplatina, né, com a guerra ali e os gastos de guerra e mais a perda do território da província cisplatina, o problema do imperador se indispor com os grupos políticos que existiam e, por último, quando ele se indispõe com esses grupos políticos, ele se aproxima dos portugueses. Então, isso fez com que houvesse um fracasso no primeiro reinado, até a abdicação dele. Tá, vamos para a próxima. O primeiro reinado foi um período que se iniciou em 1822, com a independência do Brasil. Seu fim ocorreu em 1831, quando o imperador abriu mão do trono. Esse foi um período marcado pela pouca competência de Dom Pedro I para exercer o cargo de imperador. Entre as alternativas abaixo, selecione o evento que não aconteceu no primeiro reinado. Essa vai ser de brinde, tá? Não aconteceu no primeiro reinado. A Guerra Cisplatina aconteceu? A Confederação do Equador? A Revolução Praieira? A Noite da Agonia ou a Noite das Garrafadas? A qual que não aconteceu no primeiro reinado? Ah, mas Gustavo, tu já colocou ali. C ou D? Opa, como? Agora já ficou confuso. Ou é C ou é D. Danilo está indo na C. Se vocês prestaram atenção, né? As primeiras perguntas, ele falava da Confederação do Equador e falou da Guerra Cisplatina. Então, A e B aconteceram no primeiro reinado. A letra E, que é a Noite das Garrafadas, a gente também sabe que aconteceu no primeiro reinado, porque foi o ponto X para a ida, para a abdicação do Dom Pedro I. A letra D, que o Gustavo está falando que ele não lembra se eu falei, é a Noite da Agonia, quando o imperador ele fecha a Assembleia em 1823, é chamada de Noite da Agonia. Por quê? Porque ele fecha um momento democrático do nosso país. Então, a que não aconteceu foi a Revolução Praieira, porque a Revolução Praieira ela vai acontecer lá no período colonial, né? Então, ela inclusive é uma revolução nativista. Lembra que a gente viu as nativistas, as emancipacionistas, né? Então, vamos lembrando disso, tá? Então, as outras 4 aconteceram. E essa foi presente total para vocês, né? Outra, sobre o primeiro reinado, é correto afirmar que. Então, essa vai ter 2 respostas corretas, tá? Vocês vão procurar aí. Então, sobre o primeiro reinado, é correto afirmar que o rápido crescimento econômico do país após a independência, baseado na consolidação do café como principal produto nacional de exportação,
garantiu a estabilidade política que caracterizou o reinado de Dom Pedro I. Ao estabelecer o sufrágio censitário, a primeira Constituição brasileira, promulgada em 1824, sustentava a tese liberal de que todos os homens nascem livres e iguais. A Confederação do Equador eclodiu no Nordeste em 1824, foi um movimento revolucionário de tendência liberal, separatista e republicana. A oposição interna contra Dom Pedro I reduziu-se com a conquista da província cisplatina, ocorrida após a guerra travada entre 825 e 828, que resultou na separação da República da Banda Oriental do Uruguai. Após a ruptura definitiva com Portugal, em setembro de 822, grupos políticos alinhados à corte portuguesa resistiram ao comando de Dom Pedro I em algumas províncias do Império. Quais estão corretas sobre o Primeiro Império? No Primeiro Império, o café era o principal produto? Teve estabilidade política no reinado do Dom Pedro I? Vamos ver o que vocês estão digitando lá. Tchan, 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 tchan. Confederação do Equador tá certo. Então, a Mafê já está falando que a letra C está correta, né? Que ela tinha tendência liberal, separatista e republicana. Certíssimo. Então, a letra C. Terceira e quarta. O Gustavo falou lá, quarta, né? Oposição interna contra Dom Pedro reduziu-se com a conquista da província cisplatina, ocorrida após a guerra travada que resultou na separação da República da Banda Oriental do Uruguai. Tá, a data está correta, de 825 a 828. Mas ele fala assim, ó, que a oposição se reduziu com a conquista da província cisplatina. Nós conquistamos a província cisplatina ou nós perdemos a província cisplatina? Na letra D. Perdemos, né? A Emily está falando aí, perdemos. Então, você veja que essa questão, apesar de ele falar ali no final da separação da República da Banda Oriental do Uruguai, né? Nada a ver. O que importa ali é o começo, ó, que se reduziu com a conquista da província cisplatina. Primeiro que a província cisplatina foi conquistada no período joanino. E mesmo depois, né, com a guerra, a oposição contra o Dom Pedro só aumentou, que a gente viu na questão passada. Então, eliminamos a letra D, mas a letra C está correta. Tem mais uma correta. Qual? A 5. Após a ruptura definitiva com Portugal em setembro de 822, grupos políticos alinhados com a corte portuguesa resistiram ao comando de Dom Pedro em algumas províncias do Império. Isso, inclusive, a gente vai ter uma batalha chamada Batalha do Genipapo, a gente vai ter, desculpa, a gente vai ter uma guerra na Bahia, que a Bahia, inclusive, vai comemorar a independência em uma data diferente da nossa. Então, não foi uma unificação. O Dom Pedro falou, gritou a independência e fez a independência e todo mundo, todas as províncias aceitaram. A gente teve várias províncias com resistência. Então, a letra C, né, a número 3 e a número 5 é que estão corretas, né? E aí a Maria Fernanda está lá falando, né? Todos os homens nascem livres e igual, né? Claro, né? Que não na Constituição de 1824. Inclusive, ela fala de voto censitário ali. Ela fala assim: ao estabelecer o sufrágio censitário, sustentava a tese de que todos os homens nascem livres e iguais. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Então, eliminei a número 2 e a número 1 eu elimino porque o café ainda não era o nosso principal produto e não teve estabilidade econômica no primeiro reinado, né? Nem política e nem econômica. Vamos lá para a próxima, né? A próxima ele vai falar assim:
A organização do Estado brasileiro, que se seguiu à independência, resultou no projeto do grupo. Então, a organização do Estado brasileiro, que se seguiu à independência, resultou no projeto do grupo. Liberal conservador, que defendia a monarquia constitucional, a integridade territorial e o regime centralizado. Letra B, maçônico, que pregava a autonomia provincial, o fortalecimento do executivo e a extinção da escravidão. Letra C, liberal radical, que defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte, a igualdade de direitos políticos e a manutenção da estrutura social. Só um pouquinho, gente, vou abrir aqui a porta. Entre rapidinho. Pronto, vai passar gente atrás de mim aqui. Letra D, cortesão, que defendia os interesses recolonizadores, as tradições monárquicas e o liberalismo econômico. Letra E, liberal democrático, que defendia a soberania popular, o federalismo e a legitimidade monárquica. Essa questão é uma questão que, se você não prestar atenção, ele pode te confundir. Então, que grupo vai organizar a independência do Brasil? O liberal conservador, o maçônico, o liberal radical, o cortesão ou o liberal democrático? Elimine, vai eliminando as questões. Qual que você não marcaria? Qual você não marcaria? Que você nunca ouviu falar, então não marcaria. Letra B, o Gustavo não marcaria, né? Mas você sabe que o Dom Pedro I, ele também era maçom, né? O José Bonifácio, ele era maçom. A gente tem vários políticos no Império em que eles eram maçons, eles praticavam a maçonaria. Mas não é por causa disso que você vai marcar, porque ele ali pregava autonomia provincial, fortalecimento do executivo e a extinção da escravidão. Realmente a maçonaria, ela pregava isso mesmo. Mas a gente tem que lembrar que o Império Brasileiro, depois da independência, ele não extinguiu a escravidão e muito menos, né, a autonomia provincial. Tanto que a gente vai ter a Confederação do Equador, que prova que o imperador era extremamente autoritário. Então, beleza, eliminamos a letra B. Qual outra que a gente elimina? Que outra questão a gente elimina nessas daqui? A letra C, liberal radical, que defendia a convocação de uma Assembleia Constituinte, igualdade de direitos políticos e a manutenção da estrutura social, né? Que é o caso da Confederação do Equador, né? Que eles queriam uma nova Assembleia, dizendo que a Assembleia de 1823 que fechou e a Constituição de 1824 era autoritária. Queriam direitos políticos, mas a estrutura social onde eles se mantinham com privilégios era o que eles queriam. Então, letra C também está eliminada. BC eliminada. Qual outra eu elimino? Letra D, o Gustavo eliminou. Cortesão, que defendia os interesses recolonizadores, as tradições monárquicas e o liberalismo econômico. Corretíssimo. Porque esse grupo era o grupo que, inclusive, defendia a ideia do Dom João voltar para o Brasil e do Pacto Colonial, lá desde 1815, que eles defendiam isso, né? Então, que a gente chamava, depois eles se transformaram em restauradores, né? Mas eliminei também a letra D. B, C, D eliminado. Fiquei com a A e a E. Qual delas? Qual que eu elimino? Eliminou a letra E. Defendia a soberania popular, federalismo e a legitimidade monárquica. Me diga como que nós vamos defender a soberania popular e legitimidade monárquica na mesma frase, né? Então, sobrou para você o grupo da letra A, que é o liberal conservador, onde eles querem um regime centralizado no monarca,
mas também, né, eles querem uma pequena autonomia das províncias, especialmente para a elite, por isso integridade territorial, certo? A letra A. Muito bem, já estamos acabando essas questões aqui. Ao proclamarem a sua independência, as colônias espanholas da América optaram pelo regime republicano, seguindo o modelo norte-americano. O Brasil optou pelo regime monárquico. Por quê? Né? Então, por que ele vai optar pelo regime monárquico? Pela grande popularidade desse sistema de governo. Desculpa, a alergia está matando aqui, ó. Pela grande popularidade desse sistema de governo entre os brasileiros, porque a República traria forçosamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando da proclamação da independência dos Estados Unidos. Obrigada, Ednei. Como consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte portuguesa na colônia, pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exerciam sobre os colonos, ou em oposição ao regime republicano português implantado pelas cortes. Por que o Brasil optou pela monarquia e não pela república depois da sua independência? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Vamos lá, gente. Qual seria a resposta correta? A, B, C, D ou E? Qual mesmo? Aguardando resposta. Vou ficar igual aquela menina do Google Maps lá. Aguardando sua resposta. Aguardando sua resposta. E ninguém está digitando. Mudando para o. Vamos. Qual que é a resposta correta dessa? Por que o Brasil optou pelo regime monárquico e não republicano depois da independência, gente? Letra C, muito bem, né? Ah, vai dizer que o regime monárquico tinha popularidade entre os brasileiros. Lógico que não, né? Vai me dizer que depois da independência dos Estados Unidos não tinha mais escravos. Claro que tinha, ainda por um tempo teve escravos, tanto que a Constituição dos Estados Unidos não fala em abolição da escravidão. Letra B, incorreta. Letra D, pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte exerciam sobre os colonos. É a mesma da letra A, não tem popularidade. E a letra E, em oposição ao regime republicano português implantado pelas cortes. Aonde tem regime republicano português que as cortes implantaram? Que eu me lembro era monarquia constitucional e não regime republicano. Então, o Brasil opta pelo regime monárquico por quê? Pelo próprio processo político de independência que foi articulado pela princesa Leopoldina da Áustria com, né, o grupo da Aliança. Então, por isso que o Brasil se torna uma monarquia. E eu acho que essa é a última, se eu não me engano. A concretização da emancipação política do Brasil em 1822 foi seguida de divergências entre os diversos setores da sociedade em torno do projeto constitucional, culminando com o fechamento da Assembleia Constituinte. Assinale a opção que relaciona corretamente os preceitos da Constituição Imperial com as características da sociedade brasileira. Vamos lá. A autonomia das antigas capitanias atendia aos interesses das oligarquias agrárias. O poder moderador conferia ao imperador a proeminência sobre os demais poderes. A abolição do padroado, por influência liberal, assegurou ampla liberdade religiosa. A abolição progressiva da escravidão
proposta de José Bonifácio, foi uma das principais razões da oposição ao imperador Dom Pedro I. A introdução do sufrágio universal permitiu a participação política das camadas populares, provocando rebeliões em várias partes do país. Querem que eu volte na pergunta? Porque a pergunta era, né? A opção que assinala, né, o que relaciona os preceitos da Constituição às características da sociedade brasileira. Então, preceitos da Constituição à sociedade brasileira. O que se relaciona nessa aqui? Letra D, a Maria está perguntando. A abolição progressiva proposta por José Bonifácio, principais razões da oposição do imperador Dom Pedro I. O Matheus está falando que é letra B. Poder moderador conferia ao imperador a proeminência sobre os demais poderes. Por que a letra A ninguém marcou? A autonomia das antigas capitanias atendia aos interesses das oligarquias agrárias. Nunca teve autonomia, né, das antigas capitanias e muito menos, né, interesses das oligarquias. A abolição do padroado por influência liberal assegurou ampla liberdade religiosa. Porque certa é a B, né, professora? Tá bom. Então, a letra C, né, não teve ampla liberdade religiosa. Inclusive, a gente vai ter a revolta dos malês, né, no período regencial, que não permitem que eles pratiquem o islamismo. Então, não tem liberdade religiosa. A letra D não é correta porque o José Bonifácio não, apesar dele ser maçom, ele não propôs no primeiro império, com o Dom Pedro I, a abolição da escravidão, não teve essa ideia do José Bonifácio, apesar de ele ser da maçonaria, a maçonaria querer a abolição da escravidão, né? A letra E, ela não é, né? Porque a Constituição não era com sufrágio universal, inclusive era com sufrágio censitário, sobrando então para nós a resposta correta, que é a letra B, onde o poder moderador dava ao imperador todo o poder sobre os demais poderes. Ele podia influenciar, né, então, em todos os poderes. Bom, aqui, só um minutinho, puxar mais aqui, senão eu termino aqui e eu vou para esse outro momento aqui, que é bem rapidinho, só para nós terminarmos, e que você já recebeu e que você já deve ter feito, que foi a trilha de revisão dessa semana. Então, é só para a gente falar um pouquinho dela. Aqui, deixa eu abrir mais, senão não enxergo, né? E aí, o primeiro passo era vocês verem essa professora linda e maravilhosa, né? Em que eles gravam e colocam no YouTube, que eu quero morrer, porque fica um horror, né? Mas vou fazer o quê? E o passo 2, espero que você esteja com a tua apostila 19, página 18. Estou com ela na mão aqui. Da 1 até a número 4, não, melhor, a 1 e a 4 que você tinha que fazer. Quando eu direciono você para essas, eu não quero que você faça 2, não quero que você faça 3, é porque a 1 e a 4 eles vão estar resumindo tudo que a gente vem falando, tá? Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem só a 1 e a 4. E eu vou ler, e aí vocês vão me respondendo o que vocês já devem ter feito. Viu que a professora nas figurinhas do iluminismo... Nada, não vi. Depois você tem que me passar isso, que eu não vi isso. Não acredito. Eu nem fico brava, mas eu gosto de ver o que estão falando de mim. Então, depois me passe, tá bom? Não colocaram as figurinhas que eu pedi? Nossa. Você fez todas, Mafê, não faz mal. É só 1 e a 4 que a gente vai corrigir agora, tá? Então, vamos lá. Número 1. Esse é um problema da edição, sabe? A edição que eles ficam me sacaneando lá. Eu vou catar aquele pessoal da edição e vou surrar isso. Imagina. Vamos lá. De acordo com a atual Constituição brasileira,
o governo é constituído de 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. A Constituição de 1824, porém, previa também o poder moderador. Explique como foi criada a Constituição e o significado desse poder, que é a resposta dessa última pergunta que a gente estava. Né? Então, qual que é o significado do quarto poder na Constituição de 1824? Bem rapidinho, gente. Vai lá, escreve ali. Dava o quê? Plenos poderes ao imperador, né? Então, e quando ele faz a Constituição de 1824, ele outorga a Constituição. O que é outorgar? É vir de cima para baixo. Não teve participação de nenhum político ou de nenhuma oposição ao imperador. Então, a Constituição de 1824, ela foi criada de uma forma outorgada e dando plenos poderes ao imperador. Era isso que você deveria ter respondido na questão número 1. Certo? Vamos ver lá. Vai digitando aí, Mafê, enquanto eu vou lá. E daí você tinha que fazer a número 4 dessa página. Explique qual foi a motivação do Dom Pedro I para dissolver a Assembleia de 1823 e outorgar a Constituição de 1824. Então, por que ele vai dissolver a Assembleia de 1823? Porque a Assembleia de 1823 ela era formada por diversos grupos políticos, inclusive liberais que queriam autonomia para as províncias, o que ia contra os interesses, os objetivos do imperador, né? Então, ele dissolve isso e ele vai, então, outorgar a Constituição, porque ele havia prometido uma Constituição para o povo. E aí ele vai fazer essa Constituição de acordo com os seus objetivos. Por isso, ela é uma Constituição autoritária, né? E ele vai, então, não dar poderes para as províncias e tudo mais. Então, ela é autoritária. Daí, ali no passo 3, você deveria, na apostila 19, página 20, resolver a letra B da questão 7. Só a letra B da questão 7. Então, considerando os processos de independência no continente americano, explique a importância dos luso-brasileiros no governo de Dom Pedro I e por que eles foram as causas dos diversos conflitos no período, né, que era o denominado Partido Português, os luso-brasileiros, luso-brasileiro. Por que eles foram, então, a causa dos conflitos no período? Lembra lá das nossas primeiras questões na atividade? A gente viu lá que o Dom Pedro, ele se afasta, então, de alguns grupos e ele se aproxima desse grupo português, que já era desde a época do Dom João VI. E esse grupo português, então, ele quer centralizar o poder nas mãos do imperador, né? Então, olha lá, foi imposta sem votação o uso do poder moderador, dissolveu a Assembleia para elaborar uma Constituição em seus interesses. Ok, certíssimo aí, né? E aí, então, ele vai, esses luso-brasileiros, então, vão causar conflito com os liberais, que são brasileiros, com os liberais radicais, que querem república, porque eles querem esse poder centralizado na mão do imperador, porque assim eles não perderiam privilégios, né? Por isso que eles são causadores de conflitos. Isso é a resposta dessa letra B. E as atividades 8 e 9, né? Principais características da Confederação do Equador, que é aquela que a gente viu lá naquele slide. Então, ele era liberal, democrático, republicano,
Eram essas as características, então, da Confederação do Equador. E a 9, ele vai falar da Guerra Cisplatina, sendo incorreto. Olha lá. A Guerra da Cisplatina marcou a política externa brasileira no momento inicial do período imperial. Considerando-se esse conflito, é incorreto afirmar que a Cisplatina correspondia ao território da Banda Oriental, atual Uruguai, e havia sido incorporado ao Império Português anteriormente à independência do Brasil. Isso está correto, né? O atual Uruguai tinha sido incorporado por Dom João VI. Já vou lá falar então, Maria Fernanda, só um pouquinho. Era alvo do interesse de portugueses, brasileiros e argentinos em razão do seu importante papel comercial e estratégico na região platina. A gente viu isso quando viu a Guerra Cisplatina, que por causa da localização, o Uruguai, né, o atual Uruguai, era de interesse tanto da Argentina quanto do Brasil, quanto inclusive de países europeus que queriam dominar essa região. Letra C. Se tornou, ao final da guerra, parte integrante da Confederação das Províncias Unidas do Rio do Prata, juntamente com a Argentina. Tá incorreta essa, porque a gente viu na Guerra Cisplatina que, inclusive, a Argentina, né, que tinha se unido à República, a província Cisplatina, ela acaba perdendo, né, e porque a província Cisplatina se torna, então, a República do Uruguai, independente tanto da Argentina quanto do Brasil. E tinha a pecuária como principal atividade econômica, além de manter a importante atividade mercantil na cidade portuária de Montevidéu. Bom, se a gente viu que a localização era estratégica, significa que essa parte de porto era extremamente importante. Ok? A gente corrigiu a trilha de revisão, a gente falou de primeiro reinado, e eu quero desejar boa sorte a todos aqueles que não estudaram para o simulado, porque aqueles que estudaram para o simulado não precisam de boa sorte, porque eles vão saber fazer as questões. A partir da semana que vem, a gente vai estar dando continuidade, então, né, ao período regencial e entrando também nas revoluções da Europa, né? Então, a gente vai estar trabalhando sobre isso. A gente adiantou os slides, a gente está com uma aula adiantada online, mas a trilha, que eu vou colocar a partir de amanhã, a trilha vai ser sobre o período regencial que a gente já trabalhou, né? A gente já viu o período regencial. Ok, gente? Se sim, bye bye. Até semana que vem.